Olá, pessoal, tudo bem? Então, voltamos, né, agora com a segunda aula e ainda continuamos no módulo um, mas é a segunda aula do módulo um. Então, nessa segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a conceituação da deficiência física neuromotora, tá? Então, a gente falou um pouquinho na primeira aula ali da questão da abordagem teórica e histórica, né? Falamos um pouquinho das questões dessa história da deficiência, sobre as leis, e agora vamos dar sequência falando da conceituação dela, tá bom? Pode passar. Então, considera-se, né, pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, existe, como a gente trouxe na aula anterior, né, a Lei 13.146 de 2015, ela fala sobre a questão das deficiências, né, e traz no seu artigo 2º do capítulo 1 a deficiência física neuromotora da seguinte forma: ela diz respeito à alteração total ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que leva a pessoa a uma limitação, impedimento ou comprometimento de suas funções físicas e ou do seu desempenho motor. Então, as lesões, né, que podem acometer a questão da deficiência física neuromotora podem ocorrer tanto no sistema locomotor, no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. O sistema locomotor é a parte que envolve a questão dos ossos, músculos, que faz o nosso corpo se movimentar, né? O sistema nervoso central se trata do cérebro, né? Que é onde ocorrem os comandos para movimentar o corpo. E o sistema nervoso periférico são os neurônios e o sistema, continuação do sistema nervoso central, para que o movimento ocorra de forma plena, né? Então, as deficiências, né, elas podem ser hereditárias, congênitas ou adquiridas, né? No caso das hereditárias, são aquelas que é uma transmissão genética, né? Que é quando isso vem da família, né? E é herdado uma deficiência de um familiar para o outro, normalmente dos pais, dos avós. Então, isso é considerado uma deficiência hereditária. A congênita é quando existe no indivíduo já ao nascer. Então, é mais comumente antes de nascer, isso quando a criança está se formando ainda no ventre da mãe, né? Então, a gente chama esse tipo de condição de uma deficiência congênita, né? E a deficiência adquirida é aquela que ocorre quando depois do nascimento da criança, que aí pode ser através de um trauma, de uma infecção ou de alguma intoxicação por algum agente, né? E aí isso vai causar a deficiência na criança ou na pessoa, né? E adquirida também pode ser depois, né? No caso de um acidente, né? Uhum, Que daí você acaba tendo, né? Acabando ficando paraplégico, né? Pode ser exatamente. adquirida, né? Essa é a adquirida, né? Uhum. Então, as principais causas da deficiência física neuromotora é, de, são várias, né? E dentre elas a gente pode citar a lesão cerebral, que pode ser a paralisia cerebral, as hemiplegias, a espinha bífida ou a mielomeningocele. Também existe a distrofia muscular progressiva, a lesão medular, que ela vai estar relacionada daí com a altura que foi ocasionada a lesão na medula espinhal, né? Quanto mais alta a lesão, mais comprometimento a pessoa vai ter, né? Então, quanto mais baixa, menor comprometimento. Então, pessoas que sofrem, por exemplo, uma lesão mais ou menos na altura lombar, ela vai ter ali a limitação nas pernas. Quanto mais alto lá a lesão
numa vértebra, por exemplo, cervical, ela pode ter as lesões em todos os membros. Por isso o termo, né, paraplegia e tetraplegia, né? As miopatias também, que são as distrofias musculares, né? Patologias degenerativas do sistema nervoso central, que é a esclerose múltipla ou algum tumor que podem surgir, né? Dentro no cérebro, né? Amputações também são deficiências físicas neuromotora, né? E malformações congênitas. Também podemos citar, né, os distúrbios posturais de coluna, né, que é escoliose congênita, né, distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros, doenças reumáticas, o acidente vascular cerebral, o AVC, ou popularmente conhecido como derrame, né, sequelas de queimaduras e a lesão por esforço repetitivo. Então, essas são as causas, né? Isso. As coisas que podem causar deficiência física neuromotora, né? Algumas Algumas, das. né? Tem várias, Tem né? várias, né? Várias, Mas né? aqui a gente citou algumas Algumas. delas, né? São as principais causas, né? Sim, sim. Então, a deficiência física neuromotora, ela pode ser temporária, recuperável, definitiva e compensável. A temporária é quando ela é tratada e permite que a pessoa volte às suas condições anteriores, né? A recuperável é quando ela permite uma melhora, né, diante do tratamento, mas tem uma suplência por outras áreas que não foram atingidas. A definitiva é quando, mesmo com tratamento, a pessoa não consegue retornar, né, seus movimentos, né, anteriores. E a compensável, ela permite uma melhora, mas desde que sejam utilizadas adaptações, né? No caso de amputações, o que compensa, né, quando você tem a amputação, é a utilização da prótese, né? E ela pode levar, né, a diferentes graus de incapacidade. Então, desde uma total dependência a uma limitação muito mínima, né, que a pessoa consiga ali ter um bom desempenho funcional, tá? Então, ela pode ou não acontecer com outras deficiências, que daí a gente usa o termo, né, deficiências múltiplas, né? E vocês percebem que, né, com tudo isso, com as adequações ambientais, com a acessibilidade, com as tecnologias assistivas, a pessoa consegue ter uma autonomia e independência, né?
Então, nós estamos, né, finalizando esse módulo. Nós falamos um pouco nessa aula sobre a conceituação da deficiência física neuromotora. Não esqueçam de fazer a avaliação do módulo 1 e até o próximo módulo.